inicialmente que nós não temos nenhum conflito de interesse, que todos nós somos pessoas públicas e, dentro das nossas atividades, temos sempre que lembrar esse fato para darmos sequência às nossas rotinas diárias, ao nosso trabalho. E a intenção é um grande bate-papo. Hoje a gente está aqui com o Dr. Luiz Carlos Prestes, que é um grande colega, presidente da ABML-PMRJ, está na ABML-PM Nacional, uma pessoa de nome forte aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo. E o nosso colega vai, então, dar início à palestra, ao bate-papo, se apresentando e já se envolvendo com o tema. Prestes, um prazer enorme, muito obrigado, viu? Estou muito feliz da gente se encontrar aqui. Um tempão que a gente não se vê no bate-papo, né? Fique à vontade. Muito obrigado, Carlos Chagas, prezado amigo. Eu é que agradeço o prazer de estar compartilhando aí com tão seleta audiência e o teu convite também, que é sempre um prazer, né? Agradeço também o Instituto Carlos Chagas, que promoveu também o encontro, e isso sempre é muito bom, né? Muito gratificante. Bem, para quem não me conhece, né, eu sou médico legista, né, mas faço perícia médica há mais de 20 anos, muitos colegas no Rio de Janeiro, e eu diria até no Brasil, porque eu também ministrei alguns cursos de pós-graduação fora do Rio, né, e faço perícia civil, faço perícia trabalhista e faço perícia médico-legal, né? Atualmente, eu sou especialista pela BML, atualmente eu fui cedido ao Ministério Público do Rio de Janeiro, né, como perito, né, num setor específico. Não estou, na verdade, trabalhando no IML mais. Mas a gente procura. Perícia na verdade, é uma cachaça, né? A gente gosta e a gente ficamos envolvidos em todas as áreas, né? Independente do tipo de perícia, né? Mas o que eu queria dizer, eu me lembrei aqui que um dos questionamentos muito frequentes, principalmente quando eu dou aula, né, os colegas perguntam assim: poxa, o perito que faz perícia trabalhista, ele tem que obrigatoriamente ser médico do trabalho? E eu sempre digo o seguinte: olha, obrigação não tem, claro que não, né? Eu acho que o único pré-requisito assim, básico, fundamental, é o indivíduo ser médico. Mas médico do trabalho, não, né? Agora, eu acho extremamente recomendável, né? Eu fiz pós-graduação em medicina do trabalho, no entanto, nunca trabalhei em empresa, né? Coordenando PCM-SO, nada disso. Eu praticamente utilizei os conhecimentos do curso, né, para embasar a prática pericial. E eu acho que o indivíduo, o médico, sendo especialista, tendo pós-graduação em medicina do trabalho, eu acho que ele se sente assim mais seguro, mais à vontade, né? Imaginem o médico que não tem a pós-graduação fazendo uma visita técnica para avaliar, por exemplo, uma insalubridade ou uma periculosidade, né? Não só pela questão técnica, né? Mas também os questionamentos. Eu já vi alguns advogados questionarem laudos de médicos que não têm pós-graduação em medicina do trabalho. Isso daí fica uma situação constrangedora, porque ele fez a visita técnica para avaliar a insalubridade, a periculosidade, que nós sabemos que é uma atividade inerente ao médico do trabalho, ao engenheiro de segurança do trabalho. Então, eu acho que eu sempre recomendei:
fazer uma, vamos dizer assim, fazer uma pós-graduação em medicina do trabalho daria aquele contexto final, né, na formação do médico perito, né, que faz a perícia trabalhista, né? A perícia hoje, ela virou. Quando eu comecei a fazer perícia, isso já tem, pode botar aí uns 25 anos atrás, ainda existia a Junta de Conciliação e Julgamento, ali na Santa Luzia, quer dizer, muito tempo atrás, né? E era raro você ver peritos, né? Eu me lembro Paravidino, que é mais antigo também, eram poucos peritos. Hoje a coisa ficou realmente muito massificada, né? A gente vê aí uma grande luta nossa das entidades de classe para evitar que colegas não médicos realizem perícias, né? E, no entanto, é o que a gente está vendo hoje aí, juízes nomeando não médicos, né? Fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos. Eu já vi até professor de educação física fazendo, simulando que era. Ele coloca assim na petição: especialista em medicina desportiva. Quer dizer, confunde o magistrado na nomeação, né? A gente pensa que é um médico. E por aí vai. Então, a perícia hoje virou moda, virou um filão. Né? Virou um filão. E o que está acontecendo, né? Com essa, todos nós sentimos o grande impacto da modificação da CLT, né? Com a questão dos honorários. Isso daí foi realmente uma situação muito chata, porque você não consegue suportar o ônus da perícia, né? A perícia dá trabalho e tem custo. E a falta dessa antecipação de honorários por parte dos juízes não poderem mais determinar essa antecipação, isso fez com que muitos colegas, vamos dizer assim, não aceitassem mais as perícias. E isso, de certa forma, abre um espaço para aqueles que não são médicos, e porque, na verdade, você quer deixar um juiz nervoso, quer deixar um juiz apreensivo, ele ter, depender da prova técnica, depender da medicina, depender do perito médico e não ter perito para nomear. Então, isso daí está sendo, na verdade, muito explorado pelos não médicos, porque a partir do momento que o juiz necessita, ele começa a abrir mão do médico e começa a nomear o fisioterapeuta, né? o psicólogo, enfim, essas atividades, o biomédico, essas especialidades, essas atuações profissionais fora da área médica. Né? Então, realmente, isso é muito, muito preocupante para nós. Né? Essa modificação da CLT realmente. E tem colegas que aceitam, né? Aceitam o pagamento ao final, né? Pela sucumbência, mas você não absolutamente garante o pagamento desses honorários. Isso daí, de certa forma, pode ser também interpretado como uma prova meio tendenciosa, né? Afinal de contas, você depende, né? Depende que o autor ganhe. Então, é uma situação realmente muito delicada que nós estamos vivenciando hoje. Mas tem colegas que fazem, e eles, no final, né, hoje já existem, isso é uma coisa bem interessante para a gente falar, já existem sites que fazem o rastreamento, né, das petições, rastreamento dos processos, rastreamento dos alvarás, né? Enfim. Então, hoje já se tem algum instrumento para ser. Porque isso é a grande dificuldade do perito aceitar o pagamento ao final, é que, primeiro, você não tem ideia
quando esse processo vai transitar em julgado, né? Você não tem ideia quando isso vai ser feito. Então, isso se perde no tempo, né? Isso se perde no tempo. Nós que somos profissionais, que temos várias atividades, a gente não tem tempo de ficar, a não ser que você pague uma secretária para poder correr atrás, para ver, e realmente fica muito complicado você hoje, né? Mesmo que você estime os seus honorários de uma forma mais modesta, vamos dizer assim, mas mesmo assim você não tem antecipação. Você não tem antecipação dos honorários. Pelo menos é o que eu tenho visto. E com isso, você não pode pagar para trabalhar, né? Você não pode pagar para realizar a perícia. Você tem deslocamento, às vezes são deslocamentos longos, né? Você tem o teu precioso tempo, você tem despesas, por exemplo, com impressora, com papel, com uma série de coisas, enfim, medições que você tem que fazer, enfim, é um custo, né? E você, como profissional, você não pode arcar com esse ônus, né? Não pode arcar com esse ônus. Enfim, então hoje eu diria que nós não estamos vivenciando um momento bom para a perícia. Não estamos vivenciando. Sinceramente, hoje o momento pericial tem enfrentado grandes problemas, grandes problemas. Eu gostaria, aproveitando, isso foi levantar aqui também uma questão muito importante que nós também estamos vivenciando e que já está começando a ter influência na rotina do perito, que é a modificação do Código de Processo Civil, no artigo 464. O artigo 464 prevê, pelo magistrado, a nomeação de um profissional que faça a chamada prova técnica simplificada. E isso, analisando realmente a questão, ele não, de forma nenhuma, o Código de Processo Civil, ele especifica a área. Essa prova técnica simplificada, ela é para qualquer especialidade, qualquer área de atuação, inclusive a área médica, né? E, é claro, o Código de Processo Civil, né, o legislador criou isso em prol da justiça, em prol da celeridade, em prol da economia processual, como já vem, na verdade, fazendo ao longo dos anos, com a criação dos juizados especiais. Hoje em dia, qualquer ação civil ou trabalhista ela é extremamente explorada na questão da conciliação, tudo exatamente para abreviar o custo processual, enfim. E não poderia ser diferente, né? Porque muitas vezes a prova técnica ela é imprescindível. E o que fez o legislador? Ele criou esse instrumento, né, chamado prova técnica simplificada, que a gente interpreta como se fosse uma coisa assim incompatível da gente fazer em medicina. Imagina, você, diante da necessidade de apresentar um laudo pericial, um laudo, por exemplo, que fale sobre o nexo de causalidade, um laudo que fale, por exemplo, sobre uma sequela de um acidente de trabalho, né? Um laudo que fale sobre uma doença ocupacional. Como é que você vai fazer isso de forma simplificada? Então, realmente é difícil de você aplicar essa legislação, né,
no dia a dia do perito médico, né? Do perito médico. É interessante a gente observar que o legislador ele não fala de quando ele cita o artigo 464, ele não fala de perícia, ele fala de prova técnica simplificada, já propositalmente porque a gente interpreta que perícia já é um ato mais complexo, né? Então, a prova técnica simplificada seria, na verdade, um instrumento que vamos dizer assim, o perito, né, nomeado, ele faria de uma forma resumida, de uma forma simplificada, para que o juiz tivesse maior facilidade, né, e aquilo que eu falei, de economia processual. E, é claro, isso que está aí, em termos de medicina, né, é completamente incompatível. A minha opinião, inclusive, a BML-PM Nacional, nós estamos nos reunindo, essa semana já reunimos várias vezes, para elaborarmos um documento. São, na verdade, 3 documentos principais que serão elaborados. Um documento para a Associação Médica Brasileira, um documento para o CFM, o Conselho Federal de Medicina, e um documento para os médicos peritos. Né? O documento para os médicos peritos, em síntese, seria uma recomendação, porque é o máximo que nós podemos fazer, né, tendo em vista a autonomia de cada profissional. Mas uma recomendação de não é não aceitar, mas sempre argumentar que a perícia médica, né, ou melhor, a prova técnica envolvendo medicina, ela é complexa. Ela não pode ser realizada como o legislador quer, de forma simplificada. Então, isso é um detalhe interessante. Tá? Isso é um detalhe interessante. É uma coisa que essa modificação do CPC foi feita em 2015 e já começa a repercutir, porque alguns juízes já estão, nos seus despachos, já estão exigindo do perito que ele faça a prova técnica simplificada. Né? Então, é uma coisa que nós temos, eu propositalmente trouxe esse tema, porque é um tema importante, e nós, como peritos, como médicos, nós temos que nos posicionar em relação a isso. E um lado também ruim da questão, né? O fato de você, vamos dizer assim, contra-argumentar com o juízo, né, em relação a essa questão, de certa forma você abre um pouco espaço, né, para outros profissionais realizarem, o que compromete, na verdade, o rigor técnico, né? O rigor científico da perícia médica. Né? Você, a partir do momento que você contra-argumenta com o juiz, que é inexequível fazer, que o laudo pericial ele sempre tem que ter fundamentação. Como é que você vai fundamentar de uma forma simples? É muito difícil isso, muito difícil. E eu acho que isso, na verdade, acaba levando outros profissionais a abraçarem essa questão. Né? Porque o juiz começa a ter dificuldade e, a partir do momento que um profissional começa a aceitar, a gente tem visto isso muito na prática. Não só com essa questão de prova técnica simplificada, mas também com essa questão dos honorários ao final. Muitos profissionais não médicos estão aceitando realizar as perícias. Né? Sim. Bom, 20 minutos. Eu vou passar a bola agora para o Carlos Chagas. Nós já demos assim uma explanação boa de forma geral e
a gente agora aí pode ouvir os colegas, enfim. E dar sequência. Você sabe que eu estava refletindo sobre o que você estava falando e fiquei me questionando assim, meu Deus, você vai fazer um laudo envolvendo insalubridade e periculosidade, com argumentação técnica sobre benzeno, por exemplo, envolvendo normas regulamentadoras do trabalho. Você faz, às vezes, uma coisa o mais aprofundada possível, mas sucinta. Sim, claro. E o juiz vai assim, mas vem cá, você não explicou. Meu Deus! Aí resumir o resumido do resumido, que não tem como explicar. Não tem como. Não dá para explicar uma situação dessa em algumas palavras. Muito não tem como. Existem questões legais, técnicas médicas, existe uma infinidade de aspectos que estão embutidos no trabalho do perito. E essa coisa de permitir transformar a convivência do perito com o judiciário em briga de padaria, né? Dentro do raciocínio que você fez, o mais barato, pelo amor de Deus, é relegar o esforço mínimo de 8 a 10 anos de formação ao lixo, né? Que é o tempo que a gente gasta para começar a ser perito de verdade, ter alguma coisa positiva, né? Qualquer coisa que você faça que não seja bem fundamentada, dá margem à contestação. Os assistentes técnicos deitam e rolam num laudo mal fundamentado. Né? E, de certa forma, é meio relativo essa questão de economia processual, porque as contestações vão ser muito frequentes, sempre já são, né? Mas vão ser os recursos, né, de agravo de instrumento, de uma série de coisas, de falta de fundamentação. Quer dizer, isso tudo a gente tem que levar em consideração também. Né? Por isso é que eu digo, essa questão da prova técnica simplificada, ela não é aplicável a questões médicas. Imagina, me veio à cabeça agora, uma responsabilidade civil médica, que você tem que analisar um prontuário, você tem que analisar toda uma conduta, muitas vezes tendo que explicar fisiopatologia da condição clínica, enfim. Como é que você vai fazer isso de forma simplificada? É muito complicado. Sim. O juiz entende que quanto mais, quer dizer, é o que eu acho, né? O juiz entende que quanto mais fundamentação, quanto mais você, na verdade, expor a situação de forma fundamentada, melhor para o entendimento dele. Né? Mas eu nunca vivenciei, não. Mas eu acho que pelo andar da carruagem, isso já vai começar a pipocar por aí. Eu provoco para ir coletando dados e informações dos colegas, quem já teve oportunidade de vivenciar. Nunca vivi também. Eu estou vendo aqui o professor Paravidino, Tomásio, o querido amigo Alex, se retirou nesse momento, mas temos aí a Miriam, o Felipe, a Rosa, a Solange. O Alex é engenheiro de segurança, nos encontramos outro dia para conversarmos sobre aspectos jurídicos envolvendo a Sobs Rio e a Sociedade de Engenharia de Segurança, a sua representação aqui no Rio, sobre essas questões que envolvem participação de profissionais sem habilitação legal para atividade relacionada a avaliações de insalubridade e periculosidade. Acho que a pessoa que está aqui entre nós, que mais tem experiência de vida nisso, é o professor Paravidino. Sem dúvida. Sua palavra, professor, falar alguma coisinha, dar o seu entendimento. Como é que o senhor está vendo aí a situação na medicina do trabalho durante a pandemia? Como é que o senhor acha que vai ficar isso tudo? Olha, eu acho que as coisas vão voltar ao normal no decorrer do tempo. Claro que todo mundo quer fazer perícia agora. O nome da perícia é perícia médica. Agora todo mundo virou médico, todo mundo quer fazer perícia médica, e nós temos os dois tipos de perícia. Na trabalhista, ela era bem mais específica. Agora, eu acho que isso aí vai acabar se normalizando. Nós tivemos aí também uma grande quantidade de juízes novos que entraram sem grande formação na área. Antigamente tinha cursos lá nos tribunais. Até mesmo nós participamos de muitos cursos lá. Eu não tenho visto mais nenhum curso. Eu acho que isso aí é só uma questão passageira.
o mundo vai ser totalmente diferente do que foi até agora, né? Nós temos que tomar todas as medidas, nunca mais voltaremos a ser como antes, nós vamos ter que estar sempre andando preparados para tudo, pouco contato, máscara e tudo mais, né? Mas vai retornando ao normal em breve. Tivemos legislações aí que achavam que ia ajudar e prejudicar, como não pagamento de antecipado de peritos, né? Aí os juízes reclamam, aí você briga, não, mas o senhor recebe seu salário, nós não temos salário. Então fica sempre nessa situação aí. Mas eu acho que as coisas vão normalizar. O maior problema são os outros conselhos, porque o Conselho Federal de Medicina já vem comendo mosca há muito tempo em relação aos demais conselhos. Eu me lembro que eu já até dei um depoimento aqui, que fazia parte do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade, né, desde a fundação, e certa vez entrou lá um trabalho em que o pessoal da enfermagem ia não só fazer o diagnóstico, como também tratamento de acupuntura. E eu não aprovei a pesquisa, e houve muito protesto, e eu mandei, então, para o CONEP de Brasília, que seria a instância superior. Só que eles entraram no STJ e o CFM não compareceu. E o ministro-presidente do STJ, que depois foi candidato a governador do Maranhão, concedeu. E hoje não tem como tirar. Eles podem fazer tanto o diagnóstico quanto o tratamento de acupuntura. E vai fazer o quê? Depois disso, eu me desliguei do comitê, porque outras coisas foram aparecendo. Era proibido, por exemplo, pagar, era proibido os GAN, todo mundo sabia que tinha, né, o pagamento de pesquisa. Mas, de repente, o Conselho permitiu abertamente que fosse pago. Aí eu me lembro que aqui na UF tinha em frente ao hospital universitário, botaram um cartaz, venha beber chopp por conta da UF. Era uma pesquisa de alcoolemia, né? Então, a UF não pagou nada, né? O professor que convidou, ele já aposentou, convidou todos a beberem um chopp de graça e disse, você vai beber 2, você vai beber 1, você vai beber tantos, né? E foi feita uma pesquisa à revelia, quer dizer, as coisas foram mudando, quer dizer, a ética, hoje mesmo tivemos um webinar de ética, a ética foi se desmingulando com o decorrer do tempo, né? Eu já estou meio idoso para ficar discutindo mais essas coisas, então eu tomo uma decisão. É médico, entra na minha consulta. Não entra. Pode procurar outro perito para fazer. Só para acrescentar aí a fala do Paravidino, eu recebi essa semana uma informação pelo COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, que vai abrir a pós-graduação em enfermagem forense. Quer dizer, é uma aberração isso. Na verdade, enfermagem forense foi uma coisa importada dos Estados Unidos, que tem uma legislação completamente diferente da nossa, né? E que eles estão comendo pela beirada, né? A gente já vê hoje em congressos de medicina forense mesas redondas e palestras sobre enfermagem forense. E é uma coisa que eu não consigo, sinceramente, eu não consigo visualizar qual o papel de uma enfermeira dentro de um contexto de medicina legal, dentro do contexto forense. Nos Estados Unidos, a participação é até importante, porque lá não existe exame de corpo de delito, né? Se o indivíduo ele é agredido, ele é atendido no hospital. E o boletim de atendimento médico e o prontuário serve como prova. Então, a enfermagem ela tem um papel de fazer anamnese, de conduzir o caso até o médico atuar. Mas aí é outra legislação. Então, isso tudo que o Paravidino falou realmente é uma grande verdade. Todas as outras áreas estão, aos poucos, invadindo a nossa área forense. Infelizmente, a gente se depara com... Muito difícil até dizer isso, né? A nossa falta de organização, não sei definir se preparo, mas organização, né? Para a gente poder, de alguma maneira,
trabalhar na direção de termos alguma posição oficial que envolva o órgão de classe, o nosso CFM. Essa notícia que você mostrou, da confecção de documentos ligados à BML-PM, ligados ao CFM, ligados à AMB, me deu muita alegria, muita satisfação, porque com isso a gente consegue vislumbrar a possibilidade de instrumentalizar recursos, pelo menos para assumir posições contrárias a isso tudo, né? Na medicina do trabalho, especialmente, Prestes, eu tive umas experiências difíceis dentro do universo, essa discussão que a gente está fazendo, com relação à participação dos profissionais desqualificados para a realização do ato de avaliação médica pericial. Então, é muito difícil. Você tem que ajudar a ensinar para poder fazer, não tem como conduzir a coisa dessa forma, e especialmente na assistência técnica, né? Porque enquanto os juízes não nomeiam não médicos para a realização do ato médico, as pessoas trazem para dentro do processo não médicos que participando da avaliação pericial trabalhista, que é muito peculiar, é muito ímpar, é difícil. Você olhando de fora, sem ser médico, é muito complicado. Realmente não vejo positivamente isso tudo. Eu espero que o professor esteja certo, não é, Prestes? Que a gente consiga, no pós-pandemia, voltar a alguma normalidade que nos dê chance de continuar lutando, trabalhando, Sem dúvida. nossas atividades, né? Sem dúvida. Como o Paravidino falou, eu concordo plenamente. Essa pandemia está sendo, na verdade, um divisor de águas. Após pandemia, nós vamos vivenciar um outro momento em todos os setores da sociedade, inclusive na nossa área, né? Inclusive, eu particularmente acho que esse período, todos esses meses que nós estamos vivenciando isso, eu tenho a impressão que depois da pandemia vai haver uma enxurrada de processos trabalhistas. Com certeza. Porque muita gente foi demitida. Sim. E a gente sabe que hoje, para você embutir dentro de uma petição qualquer situação envolvendo saúde, é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo tem doença degenerativa. Então é muito fácil você argumentar dentro de uma petição que aquela doença degenerativa foi causada ou agravada pelas condições de trabalho. Então eu acho que vai haver, pós-pandemia, um aumento significativo desses processos, dessas ações trabalhistas, em virtude disso, né? Muita gente desempregada, muita empresa que diminuiu muito o número de funcionários. Quer dizer, eu penso assim, não é? Vamos ver se isso realmente acontece, não é? E durante a pandemia eu tive umas experiências interessantes, como, por exemplo, eu atuo com essa questão dos honorários, essa questão toda, eu tenho partido para o lado da assistência técnica. Eu sempre fiz assistência técnica, né? Mas eu estou procurando incrementar mais. E eu participei de algumas perícias durante a pandemia, tá? Alguns colegas fizeram, mediante consulta. Inclusive, um dos colegas fez uma petição ao juiz e o juiz despachou que, se houver concordância em todos os personagens envolvendo a perícia, que não teria problema nenhum, desde que mantidas as condições de segurança. Enfim, e as perícias estão sendo realizadas. Eu já participei de algumas durante a pandemia. Tá? Chegou a fazer visita técnica já também? Não, visita técnica eu não fiz, mas participei do ato pericial médico, né, nos consultórios, com o exame físico, com tudo que tem direito. Todo mundo de máscara, os APIs todos, obviamente. Sim, máscara, distanciamento, álcool gel, todas as precauções necessárias, né, mas
obviamente que o perito, muito embora tenha feito o exame físico, né, mas com essas precauções, sem dúvida nenhuma. E eu não vi, todas as perícias, isso também é uma coisa interessante, todas as perícias agendadas, eu não vi nenhuma das partes se recusar a ir. Aliás, desculpe, uma se recusou a ir. Uma alegou que não estava podendo ir, ou não poderia se deslocar. Mas eu acho que, em termos de pandemia, é significativo a gente citar que as perícias foram realizadas, né? A maioria delas foram realizadas. Você tocou num aspecto fundamental. A gente realmente precisa se preparar para a enxurrada de coisas que estão aí previstas para todos os tribunais. Do trabalho também, certamente, com questões que estão envolvendo impasses atuais. Hoje eu recebi uma ligação me questionando. O funcionário saiu de licença, estava com Covid e está curado, está tratado, está bem, quer voltar. Como é que ele faz? INSS fechado, como ele consegue uma autorização? Ele quer voltar, ele vai voltar. Não é assim. Existe um trâmite para seguir, que você conhece bem. E esses são a ponta de um iceberg, né? Porque está acontecendo uma infinidade de coisas com benefício. Uma situação atípica que nós nunca vivenciamos. Então, nós vamos, o judiciário, nós vamos ter que ter uma solução para isso, sem dúvida nenhuma. E nós vamos estar envolvidos com isso. Eu tenho a impressão que o doutor Paravidino queria falar, não? Eu queria só acrescentar duas coisas. Os processos, Paes, não pararam, não. Existem milhares de processos em que existe um despacho único assim. Vamos aguardar o isolamento. Então, a enxurrada já está aí. Eu mesmo recebi aí, semana passada, mais de 50 de uma única vara para eu ficar atento, né? Só que eu não vou, porque ela só queria que fizesse todos os 50 sem qualquer tipo de pagamento. Eu não tenho nem tempo, nem espaço para botar isso tudo. Não tem como, né? Ou seja, tem muitos processos que vão pipocar assim. Eu já remarquei todos aqueles antigos, eu vou começar novamente dia 4 de agosto e vou retornar. Mas eu boto lá no processo umas exigências. Olha, não pode acompanhamento, a não ser que seja criança ou idoso, porque não pode encher mais o consultório, que eles vêm com tudo, né? Vem com a vizinhança, parente, todo mundo quer ir para a perícia para dar uma forcinha como se fosse alterar um diagnóstico médico que não altera em nada, né? E tem advogados que também vão lá para ficar na antessala para dar uma força, né? E não tem condição. Você teria que fazer um consultório gigantesco para ter esse tipo de... Eu vivenciei uma experiência, você está falando assim, eu acabei de me lembrar. Perícia, como assistente técnico, a autora entrou e ela estava acompanhada de um senhor, né, que queria entrar também, né, e ele era marido dela e era juiz. E o perito se posicionou e realmente não permitiu que ele entrasse, né? Então, tem situações realmente que, com essa pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão do acesso, as questões de segurança, tudo isso tem que ser. E eu fico imaginando, Paravidino, a questão da visita técnica, né? As visitas técnicas às fábricas, visitas técnicas às empresas. Mas essa é a menos pior, porque essa não tem aglomeração, onde você vai já está tudo preparado. Eu acho que a visita técnica é a menos pior. O pior é você andar na cidade, mas já está, aqui no Ceará, por exemplo, está tudo liberado praticamente. No Rio também, né? Sim. Agora, quanto ao INSS, que eu queria dar um adendo. Se a pessoa quer voltar porque estava de licença, o médico pode liberar a pessoa e aquele documento vai servir para o INSS. Não necessariamente, porque a lei diz o seguinte, em a pessoa retornando ao trabalho, automaticamente suspende o INSS. O problema é que no Brasil é uma terra que tem idas e vindas. Quando a pessoa volta, o INSS, em vez de declarar suspensão, abre um processo penal para ela indenizar o INSS.
em vez de cumprir o que está na lei. Voltou, dá-se baixa imediatamente. Então, o médico, dependendo do caso, né, o INSS vai começar a voltar em agosto. Ele vai levar até o ano que vem para botar isso em dia. Não sei se você concorda, eu acho que é essa. A gente vai andar até o fim do ano que vem, ou mais, para botar essas coisas em dia. Fora que vai acontecendo de novo, e vem entulhando um por cima do outro. Né? É verdade, sem dúvida nenhuma. Bem mais difícil. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O querido amigo Alex, o Tomásio. Eu posso só fazer as colocações do Dr. Luiz, né? Boa noite a todos aí. Eu sou engenheiro, não sou médico, estou aqui meio de intruso. Você... Não, é um convidado. De jeito nenhum. Na verdade, eu estou como observador, porque muitos amigos meus, peritos, falam assim, vai lá, fala com o pessoal fala com os médicos, vê o que é possível fazer. Porque, assim, os peritos e engenheiros também passam pelo mesmo drama, né? E de invasão de atribuições. Eu estou vendo, a gente olha para o futuro, né? O Dino falou aí da questão muita propriedade sobre as questões que vêm por aí, e a gente também olha um pouquinho para o passado, porque, por exemplo, o COREN, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, desde 2016 emitiu um parecer técnico autorizando o pessoal da enfermagem a fazer perícia de insalubridade e periculosidade. Ainda citaram o artigo 195 da CLT, que fala o seguinte: quem pode fazer perícia de insalubridade e periculosidade? Médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho. Eles citam para o artigo, mas aí eles fazem uma combinação com o artigo, por quê? 2016, né? Por causa do Código de Processo Civil de 2015, que a partir de 2015, o Código de Processo Civil, no artigo 156, abriu essa pandemia de invasão de atribuições, porque antes de 2015, vigia o Código de Processo Civil 73, que falava assim, quem pode fazer perícia? Profissional habilitado de nível superior. Né? Que aí era todo profissional de nível superior habilitado. Médico faz perícia de medicina, ou médico especializado em medicina do trabalho faz perícia de medicina, perícia de salubridade, perícia de periculosidade, ou todas as áreas da medicina. Agora, enfermeiro não pode fazer perícia de medicina, né? Mas depois de 2016, os caras começaram a lançar esse monte de tralha aí, de parecer, de resolução, cada conselho. E agora, na área de engenharia, nós temos os técnicos de nível médio que querem fazer as perícias de engenharia. A formação de engenheiro é longa, é difícil, árdua, assim como a do médico. Temos uma invasão, particularmente na perícia do trabalho, viu, Alex? Em relação aos fisioterapeutas. Porque a gente vê que a grande maioria das perícias do trabalho, as avaliações médicas periciais, ela envolve questões de ortopedia, né? Olha, o que tem de fisioterapeuta sendo nomeado para perícia trabalhista no que diz respeito a esse tipo de avaliação é uma verdadeira enxurrada. Né? Eu não sei se está presente o doutor Zé Maurício, ele teve o trabalho de fazer um levantamento de profissionais não médicos que atuavam em diversas varas do trabalho. Ele fez uma listagem, mas uma listagem longa de todos esses profissionais. Realmente muito complicado. E nós temos que nos posicionar. A gente não pode deixar a coisa invadir. Eu queria te pedir, Peste, para a gente caminhar para o final, você desse uma palavra aí para a gente gravar, deixar registrado, da nossa ABML-PM Carioca, regional, de todo o esforço que temos feito ao longo do último ano que passou, infelizmente aí, cerceados pela pandemia, né? Um pouco as nossas pernas, a gente queria continuar fazendo tanta coisa legal que já foi feita a primeira jornada, e deixasse as suas despedidas. E eu já adianto o meu agradecimento de coração por você ter aceito o convite, participar conosco. A casa está aberta para
um retorno no momento que você quiser, que você achar conveniente, para a gente falar desse assunto, de outros assuntos. Reunir os colegas tem sido muito agradável, como eu te falei desde manhã. É muito bom encontrar todo mundo, porque dá esse acalanto de convivência que a pandemia cortou, né? A gente não se... Exatamente. É muito chato. Na verdade, esse tema, essa questão da ABML, a pandemia atrapalhou muita coisa. Nós tínhamos um planejamento para esse ano de mesas temáticas, de vários assuntos muito interessantes, assuntos práticos, e nós íamos culminar no mês de novembro com a Jornada Carioca, né? A terceira Jornada Carioca. Eu já estava, inclusive, iniciando a grade científica, que nós estávamos nos empenhando por uma grade científica assim, imperdível, mas, infelizmente, nós fomos acometidos aí dessa situação e nós não pudemos dar continuidade porque nem o local de realização da jornada queria se comprometer, colegas, enfim. Então, nós vamos passar isso para o ano que vem, se Deus quiser. Nós, ano que vem, vamos ter o Congresso Brasileiro, né? Que vai ser em Vitória, e teremos a Jornada Carioca com temas assim muito, muito, muito interessantes. E, no meio do ano, mesas temáticas de assuntos extremamente relevantes, assuntos práticos, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades aqui na ABML do Rio de Janeiro, né? Eu quero agradecer muito a oportunidade que Carlos Chagas deu, e principalmente com essa plateia seleta de colegas. E qual é a mensagem que eu digo? Eu acho que, de todos esses assuntos, uma coisa a gente não pode deixar de ter, é união. A gente tem que ter união da nossa classe pericial em relação a todas essas invasões, em relação a todas essas questões que nós falamos aqui, porque só nós é que podemos valorizar a nossa especialidade, a nossa área de atuação. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo e agradeço a todos aí pela presença. Foi extremamente produtiva o nosso bate-papo. Isso, o aprendizado sempre é muito grande, né? A troca é sempre muito valorosa. Quero agradecer muito a presença da Aline, doutora Solange, Sebastiano, Felipe Furtado, senhora Rose, Gorete, o Alex. Carlos, eu queria aproveitar e falar o seguinte: já que você teve essa brilhante iniciativa, vamos continuar, mesmo pós-pandemia. Eu acho que isso é uma oportunidade. É muito mais fácil a gente reunir um grupo seleto como esse em casa, num horário tranquilo, do que reunir pessoalmente para discutir temas técnicos. Enfim, eu acho que isso não deve ser restrito a essa situação de pandemia. Não, e você falou uma coisa muito legal. A gente podia pontuar questões técnicas mesmo. Não sei, me veio à cabeça agora, por exemplo, como eu faço. Né? Claro. Como é que você faz isso? Qual é a sua opinião? Discutir questões legislativas, acho que é muito legal. Muito. A gente precisa andar na direção da construção da lei para ter resultado, ter retorno. Não é, doutor Pavini? Está fazendo um sinal positivo, porque, assim, nos falta um pouco isso. Vamos refletir, hein, Prestes, um pouco mais profundamente. Nos falta legislar um pouco mais. Sabe? É muito fácil engolir um artigo 790B, goela abaixo e tudo parou, né? Então, discussão de laudos também seria interessante. O Alex pode participar com o conhecimento mais direcionado aí nas questões de insalubridade, periculosidade também. O Alex é um grande amigo da SOBS Rio, está envolvido com a direção da SOBS. Fomos colegas de turma, fizemos um curso junto, é um grande colega. Excelente profissional, sob o ponto de vista técnico. E está sempre aberto, viu? Já fizemos um encontro, batemos papo, né, Alex?
Fizemos uma live. Vou fazer uma live amanhã de um assunto muito relevante para peritos, de maneira geral, com o doutor Marcelo, que é perito contábil. Ele é um especialista, ele também é advogado, então ele vai falar muito sobre a questão do artigo 790B e da resolução 247 de 2019, que lança aí algumas coisas sobre essa questão de limitações a valores de honorários. Seria interessante, tá? De repente, se quiserem assistir lá, a gente vai divulgar aí, vou divulgar através do Dr. Chagas. Tá ótimo. Obrigado, gente. Muito obrigado a todo mundo. Prazer enorme. Obrigado. Obrigado de coração, viu? Grande abraço a vocês, uma boa noite. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu. Foi ótimo. Muito bom.